Shalom, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, pregando a palavra do Senhor, trazendo uma reflexão para a igreja. Hoje de manhã o nosso pastor está na primeira igreja batista em Tanguá, aniversário da igreja, e ele foi convidado para participar desse momento de celebração lá, e aí pediu para eu estar trazendo a mensagem para a nossa igreja nessa manhã. E eu queria que você, em primeiro lugar, colocasse o seu coração num lugar de desconstrução, num lugar de pensar que Deus é soberano, que Deus é quem nos envia, que Deus é quem constrói as coisas na nossa mente, no nosso coração. E que tudo que eu vou dizer aqui hoje são palavras do Senhor, palavras que vêm da sua palavra, da Bíblia, e que podem, de certa forma, causar algum desconforto em algumas pessoas, ratificar outras, mas o importante é que nós precisamos juntos alcançar um objetivo, e esse objetivo é somente trazer a verdade do Senhor para o nosso meio, e é isso que eu desejo para a sua vida nessa manhã. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, e humildemente, Pai, reconhecemos que não temos nada a te oferecer, não somos nada sem ti, não podemos, Senhor, pelas nossas próprias mentes, construir nenhum tipo de pregação, Pai, porque se fizermos isso, estaremos sendo vazios, Pai, porque a Tua palavra, o Teu Espírito é quem constrói em nós. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha confirmar, Pai, essa palavra, que o Senhor venha trazer, Senhor, elucidação, esclarecimento, Pai, da Tua palavra para os nossos corações, apenas para que nós estejamos caminhando corretamente, caminhando em profundidade de Te conhecer e de saber o que realmente devemos ser para Ti. É isso que eu desejo, me coloco nas Tuas mãos, Senhor, não tenho nada que possa vir de mim, não tenho nenhum tipo de raciocínio, Pai, que possa vir de mim, se não for a Tua presença na minha vida. E eu Te peço nessa hora, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me encha do Teu Espírito, da Tua unção, da Tua ousadia, Senhor, porque, mais uma vez, Pai, nada eu posso oferecer se não for comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de você colocar o título ali, Andressa, eu queria ler um texto, que não é o texto referência dessa manhã. Ela está em Mateus 7, do versículo 24 até o 27. Eu queria que você abrisse comigo, ele não é o texto referência, mas a gente vai começar por ele, tá bom? Mateus 7, a partir do versículo 24. Diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Esse texto é conhecido de todos, é um texto bem familiarizado para nós cristãos. Jesus, dando esse exemplo. E aqui eu queria trazer para vocês um comparativo do tolo e do sábio. O tolo, como o dicionário brasileiro define, ou nossa coloquialidade define, não é uma pessoa boçal, burra, que não tem capacidade de fazer as coisas. O tolo, ele é uma pessoa astuta, ele é dosado de inteligência, de perspicácia, porque o tolo, ele na verdade, ele usa da esperteza dele para não cumprir processos essenciais. O tolo, ele usa da esperteza para ultrapassar obstáculos para ganhar tempo.
para chegar a um objetivo com mais facilidade. O sábio ele constrói, ele trata das coisas invisíveis, porque ele pensa nas possibilidades, e ele traz a natureza do processo e não pensa na urgência do resultado. O sábio, ele quer construir, mas ele não está com pressa de chegar no resultado. Ele quer construir com eficiência, com eficácia, com valores, com as coisas que as pessoas podem não estar vendo, mas ele sabe que ele fez. Jesus, quando conta essa história, ele mostra que os dois construíram. Os dois fizeram a casa. Só que um não estava pronto à exposição com segurança, e o outro sim. Um não pensou, não quis pensar, porque quis pensar somente no resultado, não quis pensar num processo em que, quando viesse a exposição, ele estivesse preparado. E aí foi grande a sua ruína. Hoje a gente vai pensar numa coisa que, na verdade, para nós, seres humanos, o aparente, né, é o que é concreto. Quando a gente vê, quando a gente percebe com os nossos olhos, a gente tem mais facilidade de entender, de confiar, de acreditar. E a nossa sociedade privilegia muito isso, né? O resultado. Você fez, então você é. Você conseguiu chegar até esse lugar brilhantemente aos meus olhos, porque pelo que eu estou vendo, é sempre naturalmente, é uma mente terrena, é uma mente fútil, é uma mente que tem elementos que precisam ser visíveis, enquanto Deus quer que você coloque a sua mente nas coisas invisíveis, permanentes, que você traga a essência, o propósito dele, e não o seu, e não das pessoas. Então é necessário que nós sacrifiquemos a nossa mente, na nossa forma de pensar. Aqui, Paulo, ele não está preocupado se você está fazendo a coisa certa. Ele está preocupado se você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para você. Ele está te chamando a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que você seja realizado, para que no momento da sua exposição você não seja arruinado. O tolo, pode tirar o Romanos 12, obrigada. O tolo, ele fez uma coisa, ele fez uma casa. E o sábio também fez uma casa. Só que o certo do tolo foi temporário. E o sábio se preocupou com o permanente, não com o bem feito, não com o processo rápido, não com o não se cansar, não com o não construir. Ele se preocupou se aquilo gerava a eternidade, se aquilo estava sendo uma perspectiva de eternidade, não de realização. O sábio se preocupou em construir algo, vou repetir, que gerasse uma perspectiva de eternidade e não de realização. Porque muitas vezes nós realizamos coisas achando que essas coisas estão nos levando a algo eterno, e elas não estão. Elas simplesmente estão nos fazendo sentir-nos algo que para Deus é abstrato, porque Ele trata de invisíveis, e nisso o tolo não se preocupa em fazer. Tem uma frase que não é minha, tá? Não é minha essa frase, mas eu gostei muito e acho que se encaixa perfeitamente aqui. Deus não nos chamou para um quê bem feito, mas para um quem perfeito. Percebe? Diante de tudo isso que eu coloquei até agora, Deus não nos chamou para algo que você fez que bem feito, mas para quem fez é perfeito, foi perfeito no seu raciocínio, no seu propósito, na essência dessa construção e no que ela gerou.
Eu vou beber uma água e vou perguntar para vocês uma coisa. Diante do que você sabe e do que você conhece, essa caneca é concreta ou abstrata? Concreta, certo? Porque você e eu aprendemos que concreto é aquilo que é tangível, visível, que explora os sentidos humanos. Então, de certa forma, essa caneca é concreta. Quanto tempo essa caneca vai durar? Você sabe? Se eu deixar ela guardadinha aqui, é capaz dela durar muitos milhares de anos, certo? Isso significa, então, que ela é permanente, certo? Esse é o raciocínio humano. Esse é o raciocínio humano, terreno. A gente consegue tocar e a gente consegue pensar. Se cuidarem e trancarem ela numa caixa, é capaz dela durar. Somos até capazes de dizer eternamente, não é? Considerando isso, o que é o espírito para você? Concreto ou abstrato? Abstrato. Então, se ele é abstrato, ele não pode ser sentido, não pode ser visto, não pode ser tocado. E ele não é permanente. Mas se você sacrifica a sua mente e começa a pensar conforme Deus pensa, você consegue ver que o invisível é que é permanente. E que para Deus, o que eu considero concreto pode virar pó. Então não é permanente. Ele é concreto só aos meus olhos terrenos. Mas para Deus, isso não é nada. Isso não vale nada. Isso não tem propósito, não tem essência de natureza eterna, nada. Mas o Espírito, sim. O Espírito é eterno. O Espírito é algo absoluto para Deus. E é isso que Ele quer tratar com a gente, sobre tolice e sabedoria. Porque se você constrói algo diante do que você vê, do que você quer realizar, do que você quer mostrar e expor, você não está construindo algo concreto para Deus. Você está me entendendo? Essa é uma direção para que a gente conheça o caminhar naquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque quando vem a exposição, eu sei o que é bom, perfeito e agradável. Então, eu não me abalo com as circunstâncias, porque eu construí algo com a essência de ser eterno. Então, vamos lá. Sacrificando a nossa forma de pensar, vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, a gente entra numa questão que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, ok? Você é um ser humano feito para se relacionar com Deus. Nós já cansamos de dizer aqui, explicar nas nossas aulas, que o pecado separou o homem desse relacionamento, mas o desejo de Deus é que ele volte a se relacionar, e só há um meio de acontecer isso, que é por meio de Jesus Cristo. Ele é o resgatador, para que você volte a ter esse relacionamento com o Pai, através do Filho, pelo Espírito Santo. Então, para Deus, o relacionamento é eterno. Ele construiu em nós uma necessidade de relacionar-nos com Ele, que é eterna. Só que se eu colocar esse meu relacionamento com Deus em métodos, estruturas, dogmas, eu estou colocando o meu relacionamento concretamente. Eu estou fazendo com que você veja que eu me relaciono com Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Deus, eu faço isso, então você está me amando, né? Deus, eu estou aqui me entregando desse jeito, então eu estou conseguindo te agradar, não é? Porque você está concretizando o seu relacionamento com Deus. Enquanto Deus não quer nada concreto. Ele quer que você trate o invisível, que você seja, que você se torne, independente de processos, métodos e dogmas, porque eles vão existir, mas você não se apega a eles, porque você é alguém que se relaciona com Deus. Amém. De qual método nós devemos cuidar? Do nosso relacionamento com Deus
ou dos métodos, estruturas, dogmas do relacionamento, porque isso é eterno. O que vier aqui para tratar disso, ele precisa complementar o meu relacionamento. Ele precisa ser um meio pelo qual eu vou praticar algo, mas isso não é o que influencia me influencia a se relacionar com Deus. Isso não é o que me leva a me relacionar com Deus. Isso não é, se aquilo acabar, meu Deus, como eu vou fazer para me relacionar com Deus? Entendeu? Se eu fizer isso, eu estou tornando o meu relacionamento com Deus algo concreto, visível, e não é isso que Deus deseja. Um exemplo, igreja. Hoje nós temos essa facilidade de estar em comunhão, louvando e adorando a Deus em conjunto, certo? Lendo a Bíblia, abrindo, pregando. Muitos países já não podem mais fazer isso. Como está o relacionamento dos cristãos neste momento? Se você me responder que o cristão, ele depende daquilo para se relacionar com Deus, então ele não construiu algo permanente. Por quê? Porque ele depende dessa estrutura, desse método, desses dogmas, dessas práticas, dessas corrigidas, para ele poder se relacionar com Deus. Então, ele não construiu algo com sabedoria. O relacionamento dele com Deus não foi algo construído com sabedoria, com propósito, com o real propósito do que Deus desejava. Mas aqueles que são... os métodos e as estruturas são retirados dele e ele continua se relacionando com Deus, ele ainda sente Deus, ele conseguiu permanecer em meio à exposição, esse construiu algo com propósito de eternidade. Mais um exemplo. Quando eu falo de discipulado, quando nós falamos de discipulado, ainda mais no Brasil, veio uma moda muito grande, né, do discipulado, sendo que o discipulado sempre existiu na Bíblia. Jesus já fez isso antes de muitos pastores que acham que, de repente, introduziram o discipulado no meio cristão. Quando eu falo de discipulado, qual é a primeira coisa que você pensa? Alguém me tutoria, certo? Esse é meu discipulador. Alguém me tutoria. Ele fala o que eu tenho que fazer, ele me mostra onde eu errei, ele me capacita, me ora comigo. Legal. Se essa estrutura sai da sua vida, quem é você? Se esse conteúdo, se esse método sai da sua vida, quem é você? A Bíblia, e Paulo deixa isso muito claro, diz que nós não devemos caminhar constantemente dependendo um dos outros nesse sentido, mas sim nos fortalecendo, nos capacitando, assim como o Pai, o Filho e o Espírito fazem entre eles. Eles são três e são um, porque um capacita o outro no sentido de ser. Eles não são uma soma. Se eu tiro um, o outro não é. Eles são como alavancas. O Pai nos deu o Filho para que pelo Espírito nós entremos novamente na sua comunhão. Então não é algo separado. E o discipulador e o discipulado, se o discipulador sai da sua vida, quem é você? Jesus uma vez chamou a atenção dos fariseus. E eu queria que você lembrasse desse texto, porque quando ele veio a mim, eu me emocionei. E eu não estava me lembrando desse texto. Ele está em Mateus 23, 15. Vamos abrir? É muito legal. Mateus 23, 15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, Jesus dizendo, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno
do que vós. Meu Deus, Jesus tinha que falar com amor, né? Porque pegou pesado aí. Jesus chegou para o fariseu, pode tirar. Jesus chegou para os fariseus e disse assim, versão Vive atualizada: ô fariseus, vocês gostam de ir muito longe, pegam uns barcos, os aviões, os ônibus, vão lá longe, pegaram um ignorante, uma pessoa que não sabe nada sobre Deus, sobre cristão, e aí você transforma ele num prosélito. O que é prosélito? Prosélito é uma pessoa praticante de regras. Prosélito é alguém que você pegou, você não sabe nada, eu vou falar, você tem que fazer isso, e aí você vai ser isso. E a pessoa vai e faz aquilo para se tornar aquilo. Isso é um prosélito. E Jesus está chamando a atenção dos fariseus, dizendo, vocês estão indo lá longe, pegar alguém que não sabe nada, transformar ele num prosélito, dizer tudo que ele tem que fazer para ele ser meu, para me agradar, e aí quando eu chegar nele, você tornou ele pior, 2 vezes pior do que o filho do inferno. Por quê? Porque não vai tirar isso da mente dele, encasquetou, ele acha que agora aquilo ali é o certo, qualquer coisa que chegar está afrontando Deus, está afrontando a prática cristã dele. E Jesus estava dizendo, fariseus, vocês estão me embarreirando, vocês estão atrapalhando o meu caminho. Por quê? Porque não tem nada pior do que você pegar a Bíblia e usar a Bíblia com outro espírito, que não o Espírito de Deus, para catequizar pessoas. Isso é doutrina do demônio. A doutrina do demônio que Jesus falou que a gente ia ter no final dos tempos, que estaremos reunidos em volta da doutrina do demônio, não é o livro de Lúcifer, não é a cartilha do Deus tal, não é. A doutrina de demônios é você pegar a Bíblia com o espírito que não é de Deus, transformar ela de um jeito que você catequize uma pessoa e ela comece a fazer algo para agradar o Deus que você acabou de criar. Isso é transformar alguém em prosélito. E aí, a gente vai abordar espiritualmente ou religiosamente as pessoas lá de fora. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quantos deuses existem? 1. Não há outro Deus. Só existe um Deus. Real. Pessoas criaram deuses. Problema delas. Só existe um Deus. Esses deuses criados não são deuses. Não são. Deus só existe um, certo? Então a pessoa que está lá não é cristã, não se converteu ao evangelho, acha que a religião dela é outra, tá? Acha não, ela tem outra religião, ela pratica outra religião. Ela está levantando orações, ritos, eu não sei, mas lá, do jeito dela. Para quem? Isso pode te chocar nessa hora, mas eu quero muito que você entenda o conceito, por isso que eu comecei toda essa história construindo. Quem ela está adorando? Quem ela está buscando? Deus. Porque ela acha que aquele é um caminho, mas ela está buscando Deus, certo? Se você perguntar para ela, você está adorando qual demônio? Ela vai dizer, nenhum, estou adorando a Deus, certo? Então, quando você chega para abordar essa pessoa no evangelismo, e eu vou dar 3 exemplos na Bíblia, você não aborda essa pessoa como se ela fosse um filho do inferno, porque isso é religioso. Isso é você fazer da pessoa um prosélito. Você, quando chega em algum lugar para abordar uma pessoa que está cultuando na cabeça dela um Deus que não é o Deus que você sabe que é, a abordagem é, oi, tudo bom? Assim, a abordagem é como se fosse só essa, né? Mas pega o conceito. O nosso Deus gostaria de te conhecer melhor. Porque Ele me disse que você está um pouco aquém do que Ele esperava. Você está pensando
dessa forma e tal. Você não chegou com o pé na porta dizendo, o seu Deus não é o meu Deus, porque na cabeça dela é. Você não afastou essa pessoa, você não separou essa pessoa. Eu quero dar exemplos bíblicos para você não achar que eu estou ficando doida. Vamos lá. Quem mandou Pedro conversar com Cornélio? Deus. Quem é Cornélio? Você lembra dessa história? Cornélio, Pedro achava, vamos lá, rapidinho. Pedro achava, né? Tinha acabado de acontecer o Pentecostes, então todos estavam cheios do Espírito Santo. E aí Pedro orando um dia, cheio do Espírito Santo, viu um lençol de 4 pontas, baixando, cheio de animais quadrúpedes, não entendeu nada, um monte de coisa que ele não podia comer, segundo as regras de Moisés. E ele disse, eu não tenho como. Uma voz veio e falou assim, você pode se alimentar de todos esses bichos. E ele disse, eu não tenho como comer isso, essas coisas impuras. E aí a voz disse, essas coisas impuras não te farão mal, porque eu as santifiquei. E aí, ao mesmo tempo, em outro lugar, bem longe, Cornélio, que era um centurião. Sabe o que significa centurião? Ele era assim com o imperador romano. Tá? Então a Bíblia diz que ele era um homem obediente, que fazia ação social e orava. Ele não era cristão, ele era uma pessoa obediente a Deus, que fazia boas obras e orava a Deus. Ele orava a Deus. Olha o exemplo que eu acabei de dar aqui. Está pescando? Quando Cornélio recebe a visão de Deus, de que ele precisa ir buscar Pedro, eu te contando agora, você acredita que foi Deus e tal, não sei o quê, mas pensa na situação de uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo, que é assim com um imperador romano daquela época, e aí você pensa aí em quem você acha que é o imperador, vir até você dizer, Deus me enviou aqui, para dizer que você precisa me aceitar, porque eu também tenho Deus. Isso choca. Isso, na verdade, nós cristãos somos muito egoístas nessa hora, porque nós achamos que a verdade absoluta está em nós, e a gente esquece, e realmente é o caminho, mas a gente esquece que Ele está só com o propósito de adorar a um Deus que Ele não conhece. E aí como é que Paulo chega? Como é que Pedro chega para ele? Pedro diz, olha, eu não tenho como duvidar de que o nosso Deus nos uniu. E, gente, ali começou a igreja para todas as nações. Porque ali Pedro descobriu que Jesus não era só para os judeus, era também para os gentios. E Cornélio era um gentio. Gentio era uma pessoa que era só praticante. Ela não tinha essência, mas Deus falou com ele. Então, desculpe, o propósito não está dentro do seu método, da sua estrutura, do que você aprendeu, do que é Deus se relacionando com alguém. Deus descortinou. Ele fez algo novo. Ele arrebentou os nossos processos e dogmas. Ele fez isso com os discípulos dele. Porque Jesus ensinou um monte de coisas para os discípulos, só que ele esqueceu, olha só, outras coisas ainda vão acontecer, e vocês vão ter que quebrar a caixinha de vocês, porque eu vou unir Pedro a Cornélio e vocês vão ficar confusos. E quem foi atrás de quem? Cornélio foi atrás de Pedro. Se Cornélio não fosse atrás de Pedro, Pedro desobedeceria a Deus, porque ele não levaria o evangelho a todas as nações, ele acharia que era sempre aqui. Então, a forma de abordagem de evangelismo de Cornélio foi sensacional, porque foi de Deus. Não tem estrutura, não tem método, não tem forma, porque foi Deus que mandou. Então não tem questão. Outro exemplo, quem levou Filipe para conversar com o eunuco? Deus. O eunuco estava lá lendo a Bíblia e não entendia nada. Então, pega uma pessoa hoje que lê a Bíblia. Pastora, eu não entendo nada, ó. Eu leio aqui e não entendo. Senhor, meu pastor, nada me falta, não entendo. Qual é a primeira percepção que você tem dessa pessoa? Está sem o Espírito Santo. Não se converteu realmente. Não, porque não tem como. Você está orando?
Você está lendo a Bíblia constantemente? Porque ao ler você vai desenvolvendo, aí a gente cria formas de explicação por que ela não está entendendo. E o eunuco estava lá sem entender nada. Só que Deus ouviu a oração dele. Que oração? Na Bíblia não diz que ele orou? Necessidade de relacionamento, coração. Deus sondou ele, falou, ele não está entendendo e ele quer entender. Vou fazer o seguinte, vou pegar Filipe, que está vivendo na terra do avivamento, um avivamento poderoso que estava acontecendo, deslocou Filipe, daquela multidão desesperada por Deus, querendo batismo com o Espírito Santo, línguas, visões, cura, tudo. Faz aí o comparativo. E leva esse camarada para falar para um cara que lê a Bíblia e não entende nada. Quem está atrasado? Os religiosos, que acham que aquilo ali, aquele movimento, agora Deus está aqui, quem não está aqui não quer Deus. E Deus fala assim, oi, tem um cara faminto lá. Aí, quando ele começa a falar de Deus para o eunuco foi tocado pelo Espírito Santo, através de Filipe. Filipe evangeliza ele de um jeito doido. E sabe o que o eunuco fala? E ele tem uma poça de água. Vamos me batizar? Aí o prosélito responde, não posso te batizar aqui, porque tem que ter mais pessoas vendo. Um dogma que alguém botou. Ou, não posso te batizar aqui, porque tem que ser lá onde está acontecendo o avivamento. Eu não sei. Mas ele não fez isso, ele batizou o eunuco ali. Se você pensar, eu vou falar disso depois. Deixa eu só dar mais o último exemplo. Quando Paulo entra no Areópago, todo mundo adorando um monte de deuses, e Paulo entra lá para pregar. Começa a falar de Deus, de Jesus, do cristão, do que Jesus veio resgatar. E está lá todo mundo levantando milhares de altares para outros deuses. Aí as pessoas começam, o que houve? Quem é esse cara? O que ele está ensinando? Eu quero entender, o que é? Qual era o coração dessas pessoas idólatras? Deus. Tanto que num altar estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Estava lá escrito, ao Deus desconhecido. Isso significava o quê? Eu não conheço um Deus, eu estou adorando algum Deus aqui, vários, eu não sei. Qual era o objetivo desse povo? Eu quero levantar adoração, mas eu não sei como. Alguém pode me dizer? E Paulo chega nessa hora. Sabe como é que Paulo aborda eles? Vou até escrever para não falar diferente. Vocês não conhecem o Deus de vocês. Olha! Vocês não conhecem o Deus de vocês. O Deus de vocês me mandou aqui. Por quê? Porque ele estava olhando o propósito, não a forma. Paulo não chegou derrubando os altares, amarrando em nome de Jesus, mandando jogar fora, porque ele falou, cara, vocês estão levantando altares de adoração a um Deus desconhecido, mas ele me enviou aqui e disse, vocês não conhecem mesmo, mas ele quer que vocês conheçam. Então eu posso falar deles para vocês? Sabe o que você faz nessa hora? Você não subtrai uma pessoa de uma mentalidade e joga para a sua e deixa todo mundo lá se ferrando. Você transformou a consciência de um povo inteiro. Sabe o que Paulo fez? Ele acabou de transformar a consciência de um povo inteiro e deixou uma igreja formada, porque ele só sacrificou a mente daquele povo. Ele só entortou o entendimento deles e mostrou, o propósito está certo, o coração de vocês está certo, só que vocês estão fazendo isso para um Deus desconhecido e ele quer conhecer melhor. Levantem altares de adoração ao Deus real e ele quer que vocês conheçam ele. Está aqui, é esse Deus. E pronto, mudou o que ali? Mudou forma, de dentro, mudou essência, mudou mentalidade, não mudou nada concreto. Aquilo ali não perturbou Paulo, por quê? Porque Paulo estava muito mais preocupado em transformar consciência do que atividade. Consciência de pensamento, de mentalidade, do que construção de coisas visíveis e aparentes, que para Deus não são absolutas. O nosso objetivo de evangelismo não pode ser expectativa. Olhem aqui,
Jesus transformou a vida dela. Por quê? Porque agora ela não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz mais aquilo outro. Agora ela faz assim, 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 não faz mais assado, assado, assado. E esse é o evangelismo que você apresenta. Enquanto que quem transforma o ser é Deus, o Espírito Santo. Só que eu e você, temos uma necessidade de timing. Se converteu e até agora não fez isso, até agora não fez aquilo, então não se converteu. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Você tem que parar, não, porque todo mundo, ninguém vai acreditar que você se converteu. Estamos fazendo com que aquela pessoa seja um prosélito. Preocupados muito mais com o que estamos vendo do que está sendo construído. Que para Deus é permanente e não vai se abalar. É por isso que tem um monte de cristãos hoje que na primeira exposição abandonam Deus. Porque dentro delas não foi construído um evangelho natural. Isso é muito sério, porque a gente nessa hora se vê perdendo a nossa batalha para o diabo, que quer mesmo que as pessoas se percam. Eu estava ouvindo um pastor falando que ele diz o seguinte: gente, a última coisa que o diabo quer é uma igreja. Porque o diabo não tem paciência com gente, ele não quer ouvir seu problema, ele não quer. Ele quer atrapalhar. Então, a preocupação do diabo é atrapalhar o seu relacionamento com Deus, não quer igreja. Então, para de se preocupar com a igreja de Lúcifer que está se formando, ou o grupo de Satanás que vai vir. Para de se preocupar com isso, isso está nas mãos do Senhor. O propósito deles de orar contra, nós é que temos que orar a favor. Ao invés de ficarmos olhando fixados, ai, Satanás vai vir para cima de mim, seja cristão, seja poderoso, tenha o poder de Deus e vá falando, transformando mentes, conscientizando pessoas do que elas realmente querem fazer. Porque às vezes a gente descarta as pessoas achando que porque elas não fazem as coisas da forma que nós definimos, elas não são. Dizer para a pessoa o que ela não é. Ó, você não é assim, 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 então você precisa se tornar. Você já começou uma abordagem totalmente fora de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele olha para o que eu sou, então por isso eu vou fazer. Ele quer transformar o meu ser para que eu seja algo, então eu faça as coisas. Ele não quer que eu faça as coisas para eu me tornar alguém. Certo? O objetivo da mulher adúltera era não ser apedrejada. Jesus chegou a resolver o problema. Aqui, você não vai ser apedrejada não, tá? Deixa eu resolver um problema aparente. Quem tem pecado, não tem pecado, que atire então a primeira pedra. Todo mundo largou as pedrinhas no chão, botou o rabinho entre as pernas, foi embora, ele resolveu o problema aparente. E ela se ergueu pensando, isso aí, é mole, quem não tem problema? Todo mundo erra, né, Jesus? Vá e não peques mais. O vá e não peques mais deixa eu só sacrificar somente um pouquinho? Não concordo com você, não. Só te defendi de morrer. Mas sacrifica somente. Faz o que é certo e é permanente para mim. Porque o fato de você ter tido uma mãozinha de Deus para não ser apedrejado, não significa que ele concordou com as suas atitudes. Então, ouça o fim da frase. O que ele realmente deseja para você. Batismo. Agora sim, vou voltar no eunuco. Batismo é o seguinte. Para muitas pessoas, o batismo é, ufa, fui batizado. Agora eu vou para o céu, né? Esses dias eu estava conversando com meu filho, que junto com mais um grupo decidiram se batizar aí no próximo dia 1º, e a gente estava preocupado dele estar sendo levado por um movimento, né? Natural de todo pai e mãe. Eu menos, Augusto mais, preocupado, e eu falei assim, ele está desejando. O importante é o passo inicial. Porque às vezes a gente se preocupa com dogmas, formas, se ele chorou, se ele não chorou.
Ai, tomara que meu filho, quando entrar naquela água, seja batizado em línguas. A gente já começou a construir uma expectativa espiritual visível de que Deus está nesse negócio. Enquanto que o principal é a gente olhar se Ele está construindo algo permanente. Eu não vou saber isso agora. Eu vou continuar construindo, certo? Porque as pessoas pensam o seguinte: batismo. Pode ligar aquele ar? Estou suando aqui igual uma panela de arroz. Batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Agora você está do lado de cá. Está do lado de cá. Você não é mais do diabo, agora você é de Jesus. Assim que a gente faz sim. Agora que você se batizou, você tem que fazer. Se não, aí eu não vou nem falar as frases, vocês estão entendendo tudo. Prosélito. Batizei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O que Filipe fez com o eunuco? Você sabe? O que Filipe fez com o eunuco? Batizou e fez o quê? Seja com Deus, amigo. Bem-vindo. Essência. Se eu não confio que Deus vai fazer a obra na vida daquela pessoa e eu tenho que estar do lado dela dizendo tudo que ela tem que fazer, eu não estou confiando que existe um Deus onipotente, onipresente, onisciente. No mínimo eu posso orar. Deus continua transformando. Aí vem a exposição: olha, irmão, você ainda está novo, vamos seguir e tal. Mas às vezes a pessoa já se batizou há 15 anos e continua nessa caminhada de ajuda. Por quê? Porque tirou a estrutura dela, ela não sabe caminhar. Não construiu algo, relacionamento permanente. Fé. A fé não é para alcançar o que te falta. Os cristãos estão falando de fé como se fosse algo para alcançar o que me falta. Então é tudo concreto. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero meu emprego, eu quero minha família de volta. Eu quero coisas que eu possa ver, porque aí Deus é presente na minha vida. Só que Jesus nos mostra que a fé provém de sacrifício. Ou seja, eu não vou ver, eu vou sacrificar e ofertar. A fé não é para eu ter, é para eu ofertar. Não é ofertar coisas, não. Eu sacrificar a minha mente, transformando a minha mente, a minha forma de pensar, para que eu seja alguém para você. Para que você seja alguém para alguém. Para que nós juntos formemos mentes sacrificadas que transformam pessoas na essência e tragam elas para Jesus permanentemente. Então, tudo que não provém de entrega, de oferta, não é fé. É crença. Eu acredito que se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Eu acredito que se eu caminhar desse jeito, Deus vai me dar isso aqui. Isso é crença, está partindo de você. Você começou a acreditar em algo, e aí Deus não responde, acabou a sua fé. Aí não era fé, alguém tem que chegar para essa pessoa e dizer assim: que você não estava usando a fé. Porque a fé não é para você conseguir algo, é para você entregar. A fé forma um justo. Porque eu entrego, eu sacrifico, então eu me torno justo. E ele revela a justiça para o outro. A crença não. A crença, ela simplesmente espera o que vai receber. Não recebeu, não acredito mais. Aí as pessoas confundem o crer em Deus. Nós cristãos não precisamos de nada. Se a gente ainda não alcançou essa frase, essa mentalidade, nós precisamos alcançar, porque ela é a essência do Evangelho. O Evangelho é para alimentar a certeza do que eu tenho para oferecer, e não do que eu tenho para alcançar. A origem de Deus no amor se revelou na graça pelo Filho,
E através do Espírito, Ele me dá o quê? Um propósito de comunhão. Comunhão. E o que nós temos feito hoje? Muitos de nós, num exemplo desse de evangelismo que eu dei, nos separado das pessoas. Deus dele, meu Deus. Enquanto nós temos que perceber a essência disso. Qual é a sua mentalidade, meu querido? Minha mentalidade é que Deus está me ouvindo. Deus está te ouvindo. Ele está te ouvindo tanto que Ele me enviou aqui para dizer: conheça mais esse Deus que você está tentando adorar. Eu não estou dizendo, gente, aqui que a macumba subiu para Deus, não sei o que, vem para Deus. Não é isso. Eu estou dizendo o propósito de vida dessa pessoa. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas. Qual é o objetivo dela? Meu objetivo é que Deus me ouça. E a gente fala assim, acha que é Deus. Ué, então mostra Deus, porque está perdida. Você vai transformar uma consciência e vai erguer essa pessoa ao invés de abater. Domingo de manhã é um domingo de palavra um pouco mais para dentro da igreja, né? Porque a gente precisa, pensar um pouco o que a gente está fazendo aqui. Sabe, às vezes a gente fica preocupado porque alguém não fez de um jeito que eu deveria ter feito, o outro fez assim, de mal feito, e um levantou a mão, o outro não levantou a mão, um deu oferta, o outro não deu oferta. Só que a essência que a gente está, de adoração, não está sendo o X da questão. Eu não quero ser um prosélito, eu quero ter entendimento do que eu faço. Eu não quero ser como os fariseus que vão buscar ignorantes e dizem para ele tudo que ele tem que fazer para ele se tornar alguém em Jesus, em nome de Jesus. Eu quero realmente que as pessoas vejam Cristo em nós e elas vejam luz e queiram isso. E falem, então me fala o que é esse relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele vai unir você com essa pessoa que você acha que não está adorando a Ele, que na sua forma de pensar não é. Deus vai abrir a sua mente, vai sacrificar, porque Ele deseja salvar. E a gente está preocupado com o que está realizando. A gente está preocupado com o que está sendo construído num rápido processo, e o invisível não está sendo visto, e a gente está fazendo pessoas tolas, que chegam na exposição, e o primeiro mar que leva embora tudo, a ruína é grande, e a gente bota a culpa em quem? Na pessoa. Ah, porque não deve ter aceitado Jesus de verdade, né? Porque primeira guerrinha que acontece isso. Para fechar, celeiros e sementeiras. Qual a diferença de um celeiro para uma sementeira? Eu vou te responder. O celeiro guarda grãos e a sementeira guarda sementes. A semente e o grão. O grão perdeu a essência vital. Ele é para ser consumido. E a sementeira guarda sementes que, ao serem plantadas, gerarão frutos para sempre, até que alguém arranque aquilo. Nós estamos sendo celeiros ou sementeiras dentro dessa estrutura? Porque às vezes o culto não é bom, né? Às vezes não é bom o culto. Se o grupo de louvor faltar, porque foi tocar em outra igreja e não tem ninguém para substituir, porque foi fazer um evangelismo lá, alguns irmãos vão ficar muito bravos. Por quê? Eu vou te responder. Desculpa, eu não sou grão. E já estou me botando como louvor aqui. Eu não sou grão, você vem me consumir? Eu sou semente. Então, me envia para eu plantar em outro lugar. E adore ao Deus com o que você tem, porque você é a essência, você sabe adorar sem música. O culto tem que ser bom para quem não conhece Deus. Para quem conhece Deus, eu posso me levantar e dar para quem não tem lugar. Porque eu não vim para consumir. Eu sou sementeira, eu não sou celeiro.
Se na hora da comunhão da cantina eu tenho dinheiro para comprar o meu lanche e vejo alguém indo embora porque não comeu, porque não tem dinheiro para comprar, você veio consumir ou você veio plantar, semear? Me desculpem, eu odeio ser o porta-voz desse tipo de palavra, mas, gente, se a gente não acorda para as coisas que a gente faz, a gente está caminhando para o buraco e eu estou indo junto com vocês. E a última coisa que eu quero é gastar o meu tempo fazendo algo que não é eterno. Eu gasto muito tempo com as coisas que são eternas. Eu particularmente, Vivian, eu tenho pavor de fazer algo 2 vezes, perdendo meu tempo. Se for para semear, eu faço 56 vezes. Então, eu fico perturbada muitas vezes quando a gente chega aqui e aqui está sendo consumido, tudo consumido. Eu já preguei uma vez sobre consumismo cristão, foi uma palavra que o Senhor me deu, deve ter uns 3 anos que eu preguei isso, porque é algo que realmente me toca. Quando eu vejo pessoas querendo consumir e tudo tem que ser bom e do melhor. Gente, vocês sabem que eu fui uma das pessoas que ajudou o grupo aqui a gente a tornar tudo muito mais bonito. Eu não estou falando disso. Eu acho que o lugar tem que ser confortável, bonito, com excelência. Estou firme com o nosso pastor nesse propósito de tudo ser excelente. Eu estou dizendo de propósito. Se eu vim à igreja para consumir, o meu propósito está errado. Não tem nada a ver com parede, com data show, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o meu propósito. Com data show ou sem data show, eu vou adorar. Aliás, eu como ministra de música, eu acho que aquilo ali só serve para quem não conhece a música. O pastor chegou, está cantando uma música, eu quero cantar, mas não sei nem acompanhar, não sei nem o que eles estão cantando, porque às vezes o instrumental está alto e você não ouve direito. Agora, nós cristãos, a gente tem que chegar aqui para semear. O que é semear? Contagiar. Adoração de dentro para fora. Hoje no louvor eu vi algumas pessoas, dava uma olhada para trás, se entregando totalmente. Ao meu ver, eu não posso chegar e dizer, ai, que linda a sua adoração, com certeza Deus recebeu. E o outro que de repente estava sentado de cabeça baixa, não. Porque isso é concreto, é o que eu estou vendo. Eu tenho que me preocupar se a essência dessa pessoa está sendo real. Se tiver, amém, irmão. Jesus não quer prosélitos, Jesus quer essências de eternidade, transformação de mente, capacitação. Aí eu vou te dizer, um dia ou não você mais cansado e tal, beleza. Mas se você tem essência, você quer se levantar, com certeza. Você quer adorar. Agora, se uma vez você não fez isso, eu não posso causar algo em você. E, aliás, eu já te peço perdão por isso, porque eu estou na minha essência. Percebe? Ao invés de você chegar para machucar alguém, você trazer para junto. Eu quero finalizar aqui com uma oração. Primeiro, eu quero pedir perdão se em algum momento eu forcei muito a sua mente ou falei algo que você não concorde. Você pode orar por mim para que eu não me perca. Mas eu só queria que você soubesse que eu lutei muito para trazer essa palavra. E a ideia central disso aqui é que a gente desperte. Deixa o Espírito Santo filtrar em você aquilo que você acha que é bobagem que eu falei aqui. Porque eu devo ter dito algumas. Mas a essência da palavra é: sejamos eternos naquilo que fazemos. Vamos cumprir algo que, mesmo colocado à exposição, não seja abalado. Vamos tocar vidas de forma que elas também não sejam abaladas. Vamos trazer a essência, o propósito de natureza, do que é real, do que Deus tem, sem nos preocupar com formas e métodos, que ao nosso ver é o que encaminham eles para Jesus. Lembra do eunuco? Lembra lá do Areópago? Lembra de Cornélio? Fala, Deus, eis-me aqui. Porque se você diz eis-me aqui, você não está pensando na forma, certo? Diz qual é a forma, Deus. A forma é essa.
Você ouviu? Ouvi, então vai. Esquece? Vai. Mas eu nunca vi disso na minha vida. Se você diz que Deus te disse, vai. Para isso existe um relacionamento real. Agora, se eu também estou em cima de dogmas, estrutura e forma, eu também me perco. Que aí eu já nem sei se foi Deus que falou, se foi alguém que falou, que me orientou, que me capacitou, eu não sei. Nós devemos ser capacitadores uns dos outros? Devemos. Nós precisamos fortalecer uns dos outros? Precisamos. Mas a essência para quem nós vivemos, se todas essas pessoas sumirem daqui e te deixarem sozinha, quem te susterá? É essa pessoa para quem você tem que viver. Não gaste energia com pessoas que em algum momento podem te abandonar e te matar. Se acontecer isso, você está vivendo para essa pessoa e não para Deus. Você está construindo coisas para essa pessoa e não para Deus. Se decepcionou comigo? Eu estou fazendo para Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Se você puder, coloque a mão na sua mente como um ato profético, mas seja livre. Eu só estou falando isso porque a gente está falando de mente e existe uma unção especial sobre as nossas vidas quando nós fazemos esse tipo de... entregando a nossa mente ao Senhor. Ore você sozinho, não dependa da minha oração. Fala, Deus, transforma a minha mente. Eu quero sacrificar a minha forma de pensar. Obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, completar a obra daquilo que foi lançado aqui. Fazendo, Senhor, com que nós tenhamos entendimento do principal, que é construir algo permanente. Nós não queremos ser cristãos religiosos. Muitas vezes, Pai, nós apontamos para os religiosos ao nosso ver e dizemos, ainda bem que eu não sou daquele jeito, mas para o Senhor estamos sendo religiosos em outras questões e não estamos vendo. Pai, não queremos ser hipócritas como os fariseus. Não queremos, Pai, que se Jesus entrasse aqui por essa porta agora, arruinasse com toda essa obra, dizendo que de nada está valendo. Não queremos. Queremos sim, Pai, que o Seu nome seja engrandecido nesse lugar, que haja construção eterna de propósito, que haja natureza real do que o Senhor é e do que o Senhor pode fazer. Não queremos ser crentes, queremos ter fé, entregar-nos, Senhor, a Ti, sacrificando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração para ofertar a outras pessoas. Então, em nome de Jesus, Pai, traz clareza para todos nós, traz direção para todos nós, porque nós não queremos nadar e morrer na praia, nós queremos sim cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir aqui nesse bairro. Queremos ser sementeiras, Pai. Tira de nós, Deus, o desejo de entretenimento dentro da igreja, o desejo de consumir, o desejo de que tudo tem que ser bom para eu permanecer aqui durante 2 horas, e traz à minha consciência, Senhor, o que eu vim realmente fazer aqui como semente. Quebra, Senhor, os paradigmas que nos impedem de caminhar. Quebra, Senhor, nessa manhã, as fortalezas que foram construídas por pessoas, por nossos entes queridos, por pessoas de bem, mas que construíram fortalezas em nossas mentes que, quando chega numa hora dessa, nós não sabemos para onde ir, não sabemos responder, e é o Senhor nos chamando à essência e dizendo, não construa algo que não seja permanente. Eu busco essência de adoração, eu busco verdade de adoração, eu busco o Seu Espírito e o meu conectados. E esse é o propósito maior, celestial. Que sejamos um em Jesus, um no Pai,
em um só espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe nessa manhã. Possa ter falado ao seu coração. Obrigada. Amém. Muito legal, né?